Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do meu novo canal, o canal chamado Jogatina, onde a gente vai falar muito sobre, como o próprio nome já diz, sobre videogames. Vai ter muito jogatina aqui, vamos falar muito sobre colecionismo, sobre jogos retrô, sobre jogos novos, enfim, tudo que envolve o universo dos videogames. E para esse primeiro vídeo eu trouxe aqui uma listinha marota, uma listinha daquelas para quem curte um retro gamer, né, mas ao mesmo tempo tem os consoles da nova geração. Então esse vídeo vai ser focado mais no Xbox One, né, ou Xbox Series S e Series X. Então aqui esse primeiro tema nosso vai ser sobre os 5 jogos retrô que estão no Xbox Game Pass. Então para começar esse primeiro vídeo, eu vou pedir para ti aí, se inscreve no nosso canal aqui, tá? Dá uma forcinha aí que a gente está iniciando essa empreitada e se tudo der certo, vamos passar muito tempo falando com vocês sobre videogames. Então se tu tem um Xbox, seja ele Xbox One ou Xbox Series S ou X, né, você já com certeza deve assinar o Xbox Game Pass, que é para mim hoje o melhor serviço, né, dentre os consoles. Eu tenho Play também e assino a PlayStation Deluxe, né, e também é muito boa, mas nem se compara ainda com o Xbox Game Pass. E dentro disso, falando para as pessoas que gostam de jogos retrô, né, eu trouxe aqui 5 joguinhos que são para lá de especiais, tá? O primeiro deles é um jogo um pouco mais recente, digamos assim, né? Pode-se dizer assim, 2006, né? A gente está falando aí de 16 anos atrás, que é o jogo Black, que foi lançado em 2006 para o PlayStation 2. Eu tenho muitas memórias assim boas do Black, mas eu joguei ele muito pouco, eu confesso, né? Ele foi sim, talvez um dos principais expoentes do tiro em primeira pessoa, o famoso FPS, né, lá do PlayStation 2. Eu lembro que o pessoal da minha cidade aqui jogava muito Black, falava muito sobre o Black, e até hoje o pessoal tem uma memória afetiva muito grande com Black. E como ele tá no Game Pass, na verdade ele foi lançado para o Play 2 e para o Xbox clássico, né, o primeiro Xbox. Então como ele tá no Game Pass eu resolvi jogar ele, rejogar, para me lembrar como que ele era. Então eu vou te dizer que ele é um jogo que envelheceu bem, tá? Embora muitas mecânicas do FPS foram aperfeiçoadas, né, de uns anos para cá, o Black ele ainda estava ali naquela fase de transição. Logo no início do jogo a gente pega uma 12, por exemplo, que o range dela é altíssimo, a gente atira de longe, parece quase como uma sniper, né? E isso nos jogos atuais, quem joga FPS atualmente sabe que não é assim que funciona, né? E até mesmo na vida real, talvez, não sei, nunca tirei, mas pode ser que seja. Então o Black ele é um jogo que envelheceu bem, né? A gente olha os gráficos que notoriamente são ali do início dos anos 2000, né? Na metade dos anos 2000, 2005, 2006 ali. Mas a jogabilidade dele, ela é boa, tá? Então ele é um jogo que envelheceu bem, é um jogo que vale conferir aqui nesse no Xbox Game Pass, como sendo um dos jogos, né, retrô. Aí que não é tão retrô assim, 16, bom, se bem que Play 2 ele pode ser considerado retrô, né? Será que é retrô? Só o tempo dirá. Mas enfim, fica aqui a minha dica para rejogar o Black no Xbox Game Pass. Ele foi melhorado, né? Muitos gráficos foram melhorados, o som foi melhorado, então ele está ali para vocês conferir. E o nosso segundo jogo da lista também é um jogo ali dos idos dos anos 2000, né? Que não é tão velho assim, é um jogo de 2005, que é o Ninja Gaiden, né? Na verdade, lá no Game Pass, ele tem os 3, né? O Ninja Gaiden 1, 2 e 3, que são essas releituras da clássica franquia Ninja Gaiden, que inclusive foi esquecida, né? Poderia ter um retorno triunfal aí do Ninja Gaiden. Seria bacana ali nos moldes de Sekiro, talvez. Bom, mas enfim, os 3 foram relançados ali numa trilogia no Xbox, no Xbox Game Pass, e ele compila os 3 jogos da série, esses últimos que foram lançados, né, remasterizados ali, com gráficos um pouquinho melhorados, né, e ele é uma evolução daquele Ninja Gaiden clássico lá, né, o famoso, ele virou uma evolução do Briga de Rua, né, do Beat'em Up, então ele é um jogo bem legal, a gente controla o protagonista, né, que é o Ryu, o ninja, e vai desafiando os inimigos e chefões, assim, trocando armas, né, dando upgrade no personagem. É um jogo bem legal, gostei bastante de revisitar ele. Confesso que lá na época do Xbox clássico, eu só tive acesso a ele numa locadora, porque eu não tinha o Xbox clássico, né, eu tinha o Play 2 na época.
até porque acho que a maioria na época foi o Play 2, justamente por função da pirataria, né? Não sejamos hipócritas, né? Então eu só tive acesso jogando na locadora por pouco tempo. Então eu revisitando ele, ou na verdade pode-se dizer visitando pela primeira vez, né? Quando eu terminei o primeiro Ninja Gaiden, eu achei muito bom. Eu acho que é um jogo que também envelheceu bem, tá? Eu gostei bastante, não tenho muita memória dele naquela época, mas hoje em dia ele tá valendo também, né? Ser baixado ali, pelo menos dá uma chance. Agora nem precisa baixar, né? Pode jogar em nuvem também, então não precisa nem ocupar o espaço do HD. Fica aqui também a menção para Ninja Gaiden, né? Pode ser trilogia, mas vamos falar do primeiro. Partindo para o nosso terceiro game, vamos indo em ordem, né, decrescente. Temos 2 jogos agora de 1998. Eu vou priorizar o que eu tenho a memória afetiva maior, que é Grim Fandango. Vocês já ouviram falar de Grim Fandango? Bom, ele é um jogo lançado pela LucasArts, né, em 1998. Na verdade, ele é o primeiro jogo em 3D a ser lançado pela LucasArts. Então a gente, nesse jogo, cara, eu acho esse jogo sensacional. A gente entra na pele do Manny Calaveira, né? E a mitologia desse jogo é bem bacana, que ele é da cultura, ele envolve aquele Dia de los Muertos, sei lá, perdoe meu espanhol, né? O Dia dos Mortos, né? Da cultura mexicana. Então ele tem várias coisas culturais ali, várias coisas bem bacanas ali, que a gente acaba, por ser um consumidor ávido de cultura pop, a gente acaba se identificando bastante ali, né, com alguns elementos. Então ele é um jogo de aventura e é um jogo muito bacana, assim, muito divertido. Ele foi, acho que foi o primeiro jogo em português que eu vi com dublagem em português, né, que eu joguei para computador ali no início dos anos 2000 e ele me pegou assim de uma forma muito boa. E lá na época eu não cheguei a terminar ele, né, no meu computador, mas atualmente acho que faz um ano e pouco atrás, quando ele entrou no Game Pass, eu já baixei ele e já terminei, assim, em questão de 2 ou 3 dias ali, eu terminei ele. Então é um jogo que vale muito a pena, a minha memória afetiva dele é demais, eu acredito que se vocês jogaram ele, também vão achar isso, e se não jogarem, dê uma chance, porque é um jogo deliciosíssimo. E partindo por mais um jogo de 1998, então a gente está chegando no final da nossa lista, né? Temos aqui o Doom clássico, claro, a gente tem todos os Dooms ali, né? Desde que a Microsoft comprou a Bethesda, eles entraram todos no Game Pass, né? Mas eu tô falando do Doom clássico, aquele realmente lá de 1993, né? Na verdade não é 98, 93. O último jogo de 98 eu deixei para falar no final, né? O Doom clássico ele é de 1993. E eu lembro que eu não tenho uma memória tão afetiva assim, porque quando eu comecei a jogar Doom, a minha mãe viu eu jogando, achou ele um jogo violentíssimo, né? E mandou um parente meu que tinha na época uma loja de informática desinstalar o Doom do computador, né? Porque quando nós compramos o Doom já veio instalado, né? Mas não durou muito tempo, porque logo depois ali eu já descobri uma forma e instalei o Doom novamente e acabei jogando ele. Mas eu lembro que eu achava um jogo muito difícil. Então eu só fui terminar ele agora, recentemente, faz questão que é de 2 meses, porque eu pensei, não, vou jogar todos os Dooms desde o primeiro, então eu terminei ele, mas eu confesso que é um jogo que, pra mim, ele envelheceu mal, né, obviamente, ele é um jogo de 93, não é tão difícil assim, mas eu gosto dos gráficos dele, eu só acho a jogabilidade, é um jogo simples, né, então agora eu tô terminando os Dooms para chegar no Doom, esse último, né, e o Doom Eternal também, então a saga tá desenrolando, né, mas vale a pena para quem nunca jogou o Doom para conhecer pelo menos, né, como que originou a série, um dos primeiros jogos FPS, assim, pelo menos foi não foi o primeiro, mas eu acredito que possa ter sido aquele que fez mais sucesso na época, né, lá em 1993, lançado somente para MS-DOS. Claro que atualmente ele foi relançado para várias plataformas. E chegando no último jogo da lista, esse sim de 1998, que é um jogo que tem um lugar muito grande no meu coração, na minha memória afetiva, que é Banjo-Kazooie, lá para Nintendo 64 ele foi lançado. Nintendo 64 foi o console que eu tive talvez por mais tempo, por mais anos, né, no meu passado. Então eu joguei muito no Nintendo 64, né, talvez o jogo que eu mais tenha jogado seja o Mario, né, o Super Mario 64, peguei todas as estrelas, enfim. Mas o Banjo-Kazooie, depois que eu terminei o Mario 64, eu achei a mecânica muito parecida, a jogabilidade muito parecida e comecei a jogar e me apaixonei por ele. É um jogo bom demais, né? Um jogo que a gente vai... é muito parecido ao Mario, a jogabilidade, mas a gente tem vários colecionáveis para pegar durante a fase, né? E a história, óbvio que a história é bem como é que eu vou dizer assim, simples, né? Que a irmã do Banjo foi
capturado pela bruxa que quer roubar a beleza dela, então ela faz uma máquina para fazer isso. E aí tu tem que ir atrás, né, e não deixar isso acontecer. Então a história é bem simples, mas o jogo é muito divertido. A gente tem que percorrer as fases, pegando os colecionáveis, tem as pecinhas que formam uma colmeia, né? Uma colmeia não, aquele negocinho de mel. Eu vou colocar aí na tela aí para vocês saberem do que eu tô falando. Então Banjo-Kazooie é um joguinho assim muito especial. Eu acredito que se vocês jogaram também lá naquela época, em 1998 ou depois, né? Eu lembro que eu alugava demais. Na verdade, a única fita que eu tinha do Nintendo 64 era o Mario que veio com ele, né? Depois disso eu só locava, então por isso que eu joguei tanto Mario, né? E aí então eu locava muito Banjo-Kazooie. Posteriormente foi lançado Banjo-Tooie, né? Mas eu joguei muito pouco ele, porque ali eu já estava migrando pro Play, né? Pro PlayStation 1. Então eu joguei muito pouco ele, e recentemente não, e dos anos 2000 foi lançado o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts para o Xbox 360, mas esse também eu não cheguei nem a jogar ele, esse eu até baixei ali para eu dar uma testada, depois eu não cheguei nem a jogar, mas o Banjo-Tooie eu joguei muito pouco, mas o Banjo-Kazooie, apesar de tudo, e eu dei na pesquisada que eu vi pela internet também, ele é o melhor deles, visto que o Banjo-Tooie só replica a jogabilidade dele, né, enfim, então ele é meio que como se fosse uma extensão do Banjo-Kazooie, mas assim ó, deem uma chance para Banjo-Kazooie se vocês nunca jogaram, um jogo divertidíssimo, uma aventura muito legal. Na verdade, então, para finalizar esse vídeo, qualquer um desses 5 jogos vocês vão estar bem servidos, né? Se vocês são da geração atual, não conhecem muitos jogos retrô, deem uma chance para esses jogos que vocês não vão se arrepender. E claro, se tu é jogador retrô, né? Se tu é da mesma turma que eu aí, que tá beirando seus 40 anos aí, entre 30 e 40 anos, até 25 anos, né? Digamos assim, vocês vão se identificar, vocês vão gostar. Então, vale a pena assinar o Xbox Game Pass. Claro que não vão assinar somente por esses jogos, porque tem muitos outros jogos muito bons também. Mas se vocês querem aquele gostinho de nostalgia, joguem esses jogos, peguem no Game Pass, tá lá. É só baixar ou jogar na nuvem aquele que for possível, né? Então eu peço mais uma vez para que você se inscreva no meu canal. Tô começando aqui, a gente sabe como é difícil iniciar, então o likezinho de vocês para fortalecer o engajamento e, claro, a inscrição de vocês vão ajudar muito o canal a crescer, tá bem? A princípio vou postar um vídeo por semana e assim que der tempo, claro, eu vou fazendo uma frequência maior de vídeos, tá bem? Então um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!